Quando se trata de criar uma história, cada escolha é uma renúncia. Eu sou o Ed Fernandes e este é o Bate-Papo Irmão. Solta a vinheta. Olá, seguidores do Armon, aqui é o Ed na área novamente. O que eu queria falar nesse vídeo hoje é justamente isso, né? Esse título, né? Eu tô de saco cheio, mas o que eu tô de saco cheio? Recentemente eu vi assim um desabafo desses do Facebook de uma conhecida do meio mangazeiro, né? Essa pessoa fez um desabafo no Facebook sobre uns comentários que ela já vem recebendo já faz um tempo sobre a obra que essa pessoa fez, né? Então, exatamente o que ocorreu? Quando a gente começa a criar uma obra assim, né? A gente tem toda a ideia na ideia da nossa cabeça e etc. ali. A gente já pensa tudo o universo, né? Eu falo por mim que quando eu comecei a desenhar mangá assim, né, eu não postava nas redes sociais, eu basicamente não tinha computador na época, né? Então eu fazia o mangá e ficava pra mim. Depois que eu comecei a ter acesso à internet, aí eu comecei a postar algumas coisinhas, mas nunca cheguei ao ponto de postar séries assim, o mangá meu para poder receber essas críticas. E como a gente vive hoje no mundo conectado, a questão da intromissão das pessoas sobre a nossa vida é grande, né? Então, antigamente, uns 20 anos atrás, o que acontecia lá no Japão ficava lá e você levava meses, né? Para poder saber o que acontecia, às vezes se soubesse, né? Hoje, em segundos, você descobre o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, isso não foge à regra também no caso de que você está postando o seu mangá, a sua obra, o seu conto, o que você desenha, o que você faz, né? Ali na rede social, você está sendo alvo de uma coisa pública, né? Então, o que eu falei no começo do vídeo, nesse mundo conectado, as pessoas elas têm o Facebook, as redes sociais dão um diploma de formação para as pessoas, né? Eu tenho uma conta no Facebook, então eu tenho um diploma de ser crítico de mangás, críticos de ilustrações. O que eu falei no começo, quando se trata de criar uma obra, cada escolha que você faz dentro dessa obra é uma renúncia que você vai ter. Se eu escolho que o meu personagem vai ser alérgico a amendoim, ele não pode comer amendoim. São renúncias que você vai tendo que colocar. Minha história vai se passar em tal lugar. Então minha história vai se passar no universo de gelo. Então você não pode colocar fogo, né? Ou não pode. Então são escolhas que você vai limitando aí no caso. E se você, digamos lá, se você optar por fazer uma história cyberpunk, né? Então vai ficar estranho se você ficar colocando elementos medievais no meio, vai ficar um verdadeiro Frankenstein. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você quer seguir por aquele caminho, né, você vai ter que estar ciente que algumas coisas você vai ter que deixar para trás. A questão da ambientação, por exemplo, de ambientação, aonde se passa a história, né? Em que época, em que sentido a história vai se passar, em que tempo, em que lugar, né? Os personagens que você vai colocar, os nomes, tudo aquilo que a história condiz com o que você quer contar, né? Só que, assim, como eu disse pra você, normalmente a gente fala sobre a questão de ter essa conectividade entre as pessoas. A partir do momento que você cria isso, né, você tem uma visão das coisas, as pessoas vão interpretar de uma forma diferente, vão achar que falta isso, falta aquilo, você tem que colocar essa coisa, você tem que colocar aquilo. Então as pessoas vão dar inconscientemente acham que têm o direito de colaborar e ser coautores da sua obra, mas não é assim que funciona, pessoal. Por mais que a gente queira somar e melhorar aquilo para deixar aquilo melhor pra gente, não tente corrigir, né? Diz o ditado: se você critica, tem que ser melhor que o criticado. Então você tem que, até para os críticos de cinema, os mais renomados, né, eles têm que ter uma formação baseada, eles têm que ter conhecimento do que estão falando, né? Muitas pessoas infelizmente ainda não têm e vão no achômetro, né? E
o autor cai em destaque, que ele passa por tudo aquilo, por toda aquela pesquisa que ele tem que fazer. Ele passa ali dias desenhando, se esforçando, estudando, divulgando a obra. Aí tem que aguentar essas pessoas que estão ali criticando ferrenhamente o trabalho do colega, né? No caso do mangá, eu falo que eu comecei a fazer mangá. Eu acho que a maioria das pessoas que começam a fazer mangá, a gente começa a fazer do sentido oriental, da direita para a esquerda. Então o sentido de criação da direita para a esquerda. Então você abre, aqui no caso do sentido pelo verso da revista, né? Eu comecei fazendo mangá assim também, né? E é normal para quem está começando, assim, no caso. Mas existem pessoas que optam por fazer realmente no sentido oriental. Por quê? Por escolha própria, entendeu? Só que, no caso aqui, tô falando aqui no Brasil, né? Só que você, aí, como eu disse pra você, aí você já fez uma escolha e tem a sua limitação, a sua renúncia. Você fez um sentido oriental da coisa, você vai ter que publicar no sentido oriental. A não ser que o seu intuito, ao criar um sentido oriental, seja divulgar para o público do exterior, né? Que tem muitos mangás são publicados assim. Mas hoje eu acho que não é um problema assim grande, sabe? Porque, como eu disse, as grandes editoras já publicam os mangás feitos dessa forma. Já publicam os mangás publicados no sentido de leitura original, né? Então eles não alteram tanto, eles não alteram assim o sentido da leitura, tá? No caso, isso também funciona para caso de ambientação, nomes de personagem. Por exemplo, eu já vi autores que fazem histórias de personagens que se passam no Japão, né? Novamente eu falo que já foi falado em outras lives que eu já falei. É problema você fazer uma história que se passa no Japão, que se passa na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos, no México? Não tem problema algum. A questão é, você fez a pesquisa certa? Você sabe os trejeitos daquele povo? Por exemplo, às vezes um gesto aqui assim é um xingamento lá no outro país, entendeu? Às vezes uma coisa assim, ou ele fala arriego, não é um termo, sei lá, brasileiro. Então existem nos mangás, né, típicos do cotidiano japonês, do cotidiano inglês, norte-americano. Então se você for criar uma obra assim, você tem que fazer o estudo daquilo. E às vezes você está criticando um autor que fez aquilo e você não sabe, né, que realmente ele fez uma pesquisa embasada naquilo. Então, se o autor fez uma pesquisa embasada naquilo, com todos os dados certinho, não tem o que temer. Quando diz o ditado, quem não deve, não teme. Se você fez toda a pesquisa e usou todo o material de referência coeso para criar aquela história, né? E você consultou até descendentes, né? Pessoas que são daquela nacionalidade para fazer aquela obra, você não tem que temer. Joga a obra lá e vai. Agora, se você está criando uma obra que você está achando que é assim lá, aí é um problema, aí é um grande problema, e você com certeza vai ser alvo de críticas, né? E quando a gente também vê alguma coisa assim, a gente lê, tipo, nossa, tá esquisitinho isso aqui, né? Tem aquela coisa, a gente às vezes não sabe, né? O leitor às vezes não sabe, mas ele intui, ele sabe, ele tem a intuição que tá alguma coisa esquisita aí, né? Então, novamente, eu falo de novo a questão de você dar atenção em demasia e demais para aquela coisa, sabe? Em vez de você focar em contar uma história, de trazer alguma coisa nova para as pessoas, né? Alguma coisa que faça com que elas se envolvam naquilo. Então, às vezes a gente tem que parar de ficar tretando com os outros, né? E fazer a nossa obra, né? E tanto que tem muitos autores aí que novamente falam que eles nem tem basicamente rede social, colocam na obra e deixa publicando, né? Mas eu acho que isso vem com o tempo, com a maturidade, que eu falei, comentei algumas coisas nas regras do mangaka, tem um link aí embaixo ou aqui em cima, para vocês poderem ver que tem as regras do mangaka que fala sobre isso, que fala sobre essa questão de você aos poucos evoluindo
a sua concepção, a sua aceitação de críticas e dos problemas que vai surgindo na sua carreira aí como um criador de histórias, tá? Pra você que está consumindo uma obra, você que é leitor, às vezes nós somos leitores e autores, né? E que a gente está lendo uma obra, prestigiando uma obra de um colega, a gente tem que saber respeitar aquilo, tá? Saber respeitar todo esse trabalho que ele tem ali de fazer aquilo. E se caso não for uma coisa realmente superficial, vazia, que não vai acontecer, você fala, ô cara, ó, gostei muito da sua obra, viu? Só que me pegou uma coisa que você fez uma pesquisa nisso daqui, porque esse personagem aqui, ele é de tal nacionalidade, mas ele fala isso e eu achei meio estranho, sabe? É minha opinião, eu obrigado muito, tá? Agradeço a pessoa. Seja gentil, tenha empatia, se coloca no lugar da pessoa. Eu já falei isso no vídeo, falo de novo, tá? Pra você que tá criando e pra você também que tá lendo, consumindo obras, não tente dar limites, né? Dar limites assim à arte. Por exemplo, isso é errado, isso é certo. Eu pergunto pra você hoje, o que é errado, o que é certo, senão um conceito que muda ao longo dos anos, né? O que era, por exemplo, o que era normal, a escravidão era normal. De pegar a pessoa, retirar elas do país dela e obrigá-las a fazer coisas e tratá-las pior que animais, né? Olha só, o conceito do ser humano, o conceito da gente, da sociedade vai evoluindo, né? E o conceito de certo e errado vai mudando. Isso também dentro da arte, dentro da criação de histórias, também muda, né? Então eu acho que existem algumas regrinhas, por exemplo, assim, de quadros, né? Existem algumas regrinhas que estão ali para dar um guia, para catalogar aquilo como um quadrinho, como um livro, como uma arte, uma ilustração. Elas estão ali para nos dar uma noção do que pode ser feito, uma base, na verdade, um guia, né? Elas estão ali para nos dar um guia do que pode ser feito. Não que aquilo é uma regra, aquilo tem que ser feito exatamente daquilo, e qualquer pessoa que não seguir aquela regra, eu vou criticar, eu vou crucificar, eu vou correr atrás dela, eu vou encher o saco dela porque ela tá fazendo errado. Segundo os seus conceitos, talvez seja errado. Mas eu novamente pergunto pra você, quais são os seus conceitos? O que é errado, o que é certo pra você? Pode ser não errado e certo pro outro. Então, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é o seguinte: deixem a mente aberta. Consumam histórias, universos diferentes, parem de querer corrigir o mundo precisa ser corrigido, meus amigos, meus caros criadores, criadoras de conteúdo. Nós precisamos corrigir a gente mesmo, nós mesmos. E como a gente faz isso? Fazendo aquela terapia, jogando tudo no papel, transformando em uma história maravilhosa e jogando no mundo, sabe? Joga no mundo, deixa ele ir embora, né? Não perca o seu tempo e ficar caçando, sendo o justiceiro do mundo das redes sociais. Cara, consuma e tenha embasamento. Se você quer criticar, se você gosta de falar, então estude. Então estude, leia e tenha ferramentas para falar, ó, faltou narrativa, na perspectiva e na coesão do texto, do erro de continuidade do que você está fazendo. Você precisa entender para poder criticar aquilo. Não seja um cara, uma pessoa que fala da boca para fora só pela vontade de ter aquilo. Não seja um autor que critica o colega só porque você não gostou da ambientação daquele personagem. Tenha aquela noção de que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo, tá? Então, o resumo do vídeo se resume, todo o vídeo assim, se resume em uma palavra: respeito, né? Respeito. A arte não tem limites, tá? Então não tente limitar a arte. E aproveitem enquanto a gente tem espaço aqui para poder expressar o que a gente sente através dessas histórias. Mesmo você não precisa se preocupar com as críticas que você vai receber. Não tenha medo de criar, porque você fez escolhas diferentes. Então só esteja ciente, você é autor, falando para você autor, esteja ciente do que você está escolhendo em fazer. E vá, meu amigo, pega a caneta, pega o seu caderno e vá e siga em frente. Termine aquele projeto e comece um outro e continue evoluindo a cada projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você assistiu aqui até agora, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas
Só se você quiser, é claro. Agradeço muito a sua atenção até agora, a sua audiência, e nos vemos na próxima.